Existe algum segredo, alguma coisa que se a gente de fato cuidar, vai melhorar o engajamento, o nível de excelência com que as pessoas fazem as coisas e a produtividade de uma organização? Vem comigo na reflexão de hoje. É natural que muitas vezes eu receba perguntas sobre qual é o segredo do engajamento, qual é o segredo da produtividade. Existe um segredo para as pessoas realizarem suas atividades com excelência? Apesar de não ser adepto a essa ideia de segredo, de ter uma fórmula mágica, ter uma única coisa que se faz e resolve tudo, eu quero fazer uma reflexão aqui hoje porque existe sim algo que é muito importante. E muitas vezes ele passa completamente despercebido no radar do nível estratégico das organizações. Por vezes, quando eu estou trabalhando com um conselho, time diretivo da organização, percebo que eles não estão atentos à importância deste elemento e que está diretamente ligado a tudo isso que eu disse, ou seja, o quanto as pessoas estão engajadas, o quanto elas realizam suas atividades com excelência e, ao mesmo tempo, a produtividade da organização. Esses dias mesmo, eu recebi uma solicitação de uma empresa que tinha tomado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão porque as pessoas simplesmente não estavam seguindo um processo que já existia. As pessoas não estavam tendo a conduta, o comportamento que se esperava delas. E isso significa que a pessoa está desengajada, ou seja, ela está desconectada. E ela não está nem a fim de seguir o protocolo que já está estruturado e instituído na organização. Portanto, esse elemento é essa cola importante que faz com que as pessoas se conectem. E o nome disso é campo semântico ou campo de significado. Como assim, Gilberto? Cada empresa tem um campo semântico. A gente tem campo semântico para uma reunião, nós temos um campo semântico para as atividades, nós temos um campo semântico para a organização. Campo semântico nada mais é do que o campo de significado. O que é significado? É o peso emocional que se dá para as coisas. O significado é a interpretação que a gente dá a algo. Então você pode ter, por exemplo, uma caneta que você recebeu de presente de alguém muito importante, ela tem um significado especial para você. Então essa caneta você guarda ela, né? Por quê? Porque ela tem um significado especial e tendo um significado especial, ela tem um peso emocional. Isso significa que se a gente não der um significado, por exemplo, se eu como diretor de uma organização, como CEO, como presidente, não dou um significado para aquilo que a gente faz, as pessoas vão construir os delas. Então, por exemplo, uma empresa que tem o significado, a gente existe para dar lucro, ponto. Versus uma outra empresa que diz, a gente existe para fazer a diferença no mundo, na humanidade, para resolver um problema na comunidade. Veja, as pessoas vão se conectar de uma forma diferente. Por quê? Se esse discurso tiver coerência, se essa fala de fato se demonstrar nas atitudes das pessoas no dia a dia, que todas estão lá para dar uma contribuição, buscando fazer o melhor serviço possível, criar valor, né, ajudar as pessoas a terem mais facilidade em suas vidas, você vai perceber que existe uma preocupação com o cliente, com o bem-estar do cliente, fazer uma entrega com excelência. Cedo ou tarde, esse campo semântico, ou seja, esse campo de significado vai construir um ambiente que as pessoas se conectam e começam então a ter uma relação emocional com isso. Por outro lado, uma empresa que está lá para ser lucrativa, para ser competitiva, para matar a concorrência, também vai criar um campo de significado. E as pessoas estarão lá dentro para quê? Para também serem lucrativas, para matar a concorrência. Então, assim como uma empresa se torna competitiva na sua linguagem para o mercado, daqui a pouco ela acaba sendo competitiva internamente, não tendo colaboração entre as áreas. Portanto, o campo semântico é, sem perceber, o campo de linguagem, de significados que os líderes utilizam no dia a dia, para descrever uma reunião, para descrever a razão da empresa existir, para descrever a atividade que alguém realiza, para descrever o que significa trabalhar nessa empresa. E quando isso não é pensado estrategicamente, quando o corpo diretivo da organização, quando os líderes de uma organização não pensam sobre qual vai ser o campo semântico que eu vou construir. Eu mesmo um líder, por exemplo, se eu hoje fosse contratado para ser gestor de uma equipe, uma média gestão, uma liderança tática, um coordenador, um supervisor, a primeira coisa que eu ia pensar é qual é o significado que eu quero criar com essas pessoas? O que significa trabalhar nessa equipe? O que significa fazer o que a gente faz na nossa área, no nosso departamento? Porque se você escolher palavras que conectem emocionalmente de forma positiva as pessoas e tenha atitudes coerentes com esse campo,
naturalmente as pessoas começam a se sentir assim. Construir campos semânticos está na estrutura física, na forma como os líderes falam, nas suas atitudes, na forma como descrevem os principais rituais da organização, o propósito da organização, a missão da organização, os valores da organização. Então tudo isso está construindo esse campo semântico. Então quando as pessoas falam, Gilberto, qual o grande segredo para as pessoas estarem engajadas, para realizarem com excelência, para a empresa ter produtividade? Eu diria que se tem uma coisa que eu tenho percebido é o significado. Por quê? Reflete comigo. Duas pessoas podem estar passando por uma situação desafiadora. Uma dá o significado que ela está aprendendo, se desenvolvendo, se fortalecendo, ela vai se transformar numa pessoa melhor depois que ela resolver esse desafio. A outra pessoa dá o seguinte significado: tem um desafio na minha frente. Na verdade, isso é injusto comigo, a empresa está exigindo mais do que eu estou aqui para receber e eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou frustrado, eu estou com ódio de estar aqui e não vejo a hora de sair. Como é que você espera que essa pessoa que dá o significado para esse desafio dessa forma se sinta bem? Não tem como. Então, o significado que eu dou para as coisas determina como eu me sinto. Como eu me sinto, determina como eu me comporto. Como eu me comporto, determina os resultados. Portanto, se uma empresa quer ter ótimos resultados, comportamento das pessoas de excelência, engajadas, né, que é a parte emocional, ela precisa trabalhar nos significados. E muitas vezes os líderes da organização nunca foram capacitados para aprender sobre campos semânticos, não estudaram semântica, não receberam orientação de como descrever as atividades, como descrever a função existencial da organização, como descrever as equipes, como descrever, né, o que as pessoas estão ali construindo juntas no médio e longo prazo, na sua visão de futuro. Portanto, capacitar os líderes para aprenderem a construir campos semânticos extraordinários é algo muito importante. Essa é uma das atividades que nós, na Nortus, realizamos há mais de 15 anos, ajudando conselhos, corpo diretivo das organizações a olharem para o campo semântico. Estamos construindo o significado adequado que vai dar o estado emocional, que naturalmente vai levar os comportamentos que precisamos para gerar os resultados que queremos no médio e longo prazo? Então isso é algo muito importante. E eu diria que é uma peça-chave, um grande segredo que muitas vezes não é trabalhado nas organizações. E aí na sua empresa, como é trabalhado o campo semântico? Os líderes estão conscientes desse campo e constroem ele a partir daquilo que se deseja construir no médio e longo prazo da organização? Você tem alguma pergunta adicional sobre isso? Se tiver, deixe aqui nos comentários. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.